avó revela seu drama inacreditável que mudaram sua vida para sempre. O som da chuva batendo na telha era como um murmúrio nervoso, um prenúncio do que estava por vir. Clara estava na cozinha com sua avó, Dona Helena, a mulher que sempre teve um olhar profundo e um semblante que exalava calma. O aroma do café fresco preenchia o ar, misturando-se com a tensão palpável na atmosfera, jogando sombras dançantes nas paredes de azulejos antigos. Nesse ambiente acolhedor, Clara se sentia segura, mas a pergunta que cozinhava em seu íntimo crescia. Você já se perguntou sobre o que realmente aconteceu no nosso passado, Clara? Dona Helena começava, quebrando o silêncio com uma voz que tremia ligeiramente. O coração de Clara apertou. Ela sempre viu sua avó como uma fortaleza, uma mulher que navegou por tempestades com um sorriso suave. Mas naquela tarde, algo mudava. Dona Helena respirou fundo, seus olhos se enchendo de lágrimas. Eu perdi um filho, minha querida, ela disse, a voz escorregando entre o choro e o desespero. Clara sentiu o mundo ao seu redor escurecer. Tudo que ela pensava saber sobre sua família desmoronava. Uma tragédia? Um filho perdido? As palavras estavam pesadas, carregadas de um rosto de Clara ficou pálido. A avó sempre tinha sido tão forte, tão imune a tudo. Aquela revelação a deixava confusa, perdida entre a imagem da avó que conhecia e essa nova verdade, que pareciam duas faces de uma mesma moeda. Além da tragédia, Dona Helena começou a compartilhar relatos de abusos que marcaram sua vida, cicatrizes invisíveis que moldavam sua essência. Foram tempos sombrios, Clara. Tive que lutar contra fantasmas que não se vão facilmente. A tempestade parecia intensificar, como se escondido, avó. A necessidade de entender a verdade era como um grito dentro dela. Dona Helena olhou nos olhos, a tristeza e a determinação úmidas em seu olhar. O que você faria para descobrir a verdade sobre quem nós realmente somos, Clara? A pergunta reverberou no ar, desafiadora e sombria. Clara sentiu um nó se formar na garganta, um medo crescente misturado com uma curiosidade insaciável. A chuva lá fora parecia agora um rugido, refletindo a confusão tumultuada que borbulhava dentro dela. Ela se deu conta de que as respostas que buscava poderiam mudar tudo, não apenas sua percepção da avó, mas suas próprias raízes, aquilo que fundamentava sua identidade. Poderia ela desvendar os segredos que havia mantido a família unida até agora, mesmo que isso significasse confrontar um passado que escolhera ignorar? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença.
Vamos interagir. Clara sentiu o calor das palavras da avó ao redor dela, mas havia algo mais na atmosfera, uma energia que a apertava o peito. A chuva batia forte, um tambor distante que parecia ecoar as emoções dela. Quem somos nós, avó? Perguntou, a voz falhando. Dona Helena parecia perdida em seus próprios pensamentos, os olhos vidrados no vazio da cozinha. Subitamente, o som da porta da frente se abrindo cortou o silêncio como uma faca. Um forte vento soprou e as folhas de papel que estavam sobre a mesa voaram pelo ar. Clara viu-se, o coração acelerando, enquanto uma figura conhecida apareceu na entrada. Era Marcos, o irmão mais velho que ela não via há anos. Ele estava pálido, com os olhos arregalados. Clara, eu preciso falar com você. É sobre a nossa mãe. Ele parecia desesperado. As palavras saindo em um jorro frenético. Dona Helena olhou para ele, um misto de choque e medo passando por seu rosto. Marcos, não agora. Mas Marpes não se calou. A verdade precisa vir à tona, avó. Você não pode mais esconder. Ela não morreu num acidente. As palavras dele eram como pedras, batendo diretamente na fragilidade da história familiar. Clara jamais tinha ouvido isso. O quê? Ela mal conseguia formular a pergunta. Seu mundo girava. Tudo o que até então fazia sentido começava a ficar turvo. A avó, antes tão forte, estava visivelmente tremendo. Marcos, chega. Você não sabe do que está falando. Ela parecia uma sombra de si mesma, o que deixou Clara inquieta. A tensão era palpável, cortando o ar como um fio dental em volta de um bolo prestes a desmoronar. Eu sei mais do que você imagina. Marcos insistiu agora com a voz firme. Eu ouvi conversa, descobri coisas. Ela estava com pessoas perigosas. Não foi um acidente, avó. Ela se envolveu com algo que nós nunca entendemos. A polícia não fez o que deveria. Clara sentiu um nó se formar em sua garganta. Quem é ela, avó? Quem era nossa mãe realmente? Ela precisava de respostas. Cada palavra de Marcos a deixava mais inquieta, mas também mais disposta a enfrentar essa nova verdade. A avó parecia conter uma tempestade dentro de si, a respiração rasgada, como se estivesse lutando para emergir da água. Foi uma escolha errada. Eu não pude fazer nada. Nada, ela gritou, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. A imagem da avó forte estava se desfazendo, revelando uma mulher em conflito, repleta de medos e segredos. O ventar zunia, uma sinfonia agourenta, enquanto Clara se sentia desvanecer. Processar tudo aquilo era como tentar levantar pesos impossíveis. Mas algo na forma como a avó se entregou ao desespero estava mudando tudo. Porque ela nunca havia mencionado nada disso. Quais eram os segredos tão pesados que a mantinham refém? Por que você nunca falou sobre isso, avó? O que mais está escondido? Agora, a urgência na voz de Clara era impossível de ignorar. Antes que Dona Helena respondesse, houve um estrondo repentino na porta da frente. O ranger da madeira foi seguido por gritos externos. Havia alguém ali. O coração de Clara disparou. O que está acontecendo? Ela olhou para Marcos,
que parecia mais alarmado do que nunca. O turbilhão de emoções e línguas soltas no ar formou uma nova realidade. O mistério maior do que ela jamais pensou existir. O bate-forte na porta fazia ecoar seus pensamentos e medos. Com certeza, alguém estava se aproximando, e a convivência pacífica que conhecera estava destruindo-se em um instante. E se tudo o que pensava saber sobre sua família estivesse prestes a ser rasgado e exposto? O tempo parecia parar enquanto eles se preparavam para enfrentar o que estava além da porta. O bate-forte na porta parecia ecoar ao redor da cozinha como um trovão. Clara ficou paralisada, o olhar fixo em Marcos, que agora estava em pé, tenso, as mãos apertando a camisa, como se tentasse conter um peso imenso. Dona Helena estava pálida, as lágrimas secas no rosto, seus lábios encurtados em uma linha de receio. "Quem está aí?" Clara perguntou, forçando a voz que saiu tão trêmula. Não havia resposta, mas poderiam ouvir os passos pesados do outro lado da porta, o rangido da madeira sob o peso de alguém. Estranhos. Marcos olhou para a avó, seu rosto contorcido entre a preocupação e a determinação. "Nada disso está certo, vó. Precisamos saber a verdade." A avó respirou fundo, como se tentasse encontrar força nas palavras que a traíam. "Vocês não entendem, não é seguro." Mas antes que pudesse terminar, o batido se intensificou, a porta tremendo em seus trinques. O coração de Clara disparou. "Mãe!" Uma voz feminina soou, mas não tinha a suavidade tranquilizadora que Clara lembrava. Era uma voz carregada de dor e raiva. "Marcos! Você precisa me ajudar. Eu não estou sozinha." Clara não podia acreditar no que ouviu. A voz da mãe, que ela achava perdida para sempre, ecoava na sala. O peso da revelação apertou seu peito como um laço. Dona Helena se levantou, confusa e alarmada. "Nara, que você está fazendo aqui?" Ela se virou para Marcos, seus olhos cheios de medo. "Você sabia? Como você sabia?" "Eu não sabia nada," Marcos gritou. "Você nunca nos deixou saber a verdade. O que mais você escondeu, vó?" Clara se levantou, seu mobiliário de certezas e segurança desmoronando ao seu redor. "O que está acontecendo?" Mas então a porta se abriu com um estalo. O ar dentro da cozinha ficou pesado e frio, e uma mulher de cabelos desgrenhados e olhar assustado entrou. "Me deixe entrar. Eles estão atrás de mim." A mulher se lançou para dentro, quase colidindo com a mesa. Clara olhou com um misto de reconhecimento e desprezo. Era a mãe, mas não a mãe que ela se lembrava. A mulher que estava diante dela não era a lembrança amorosa e cuidadosa que ela havia guardado na mente. Era uma versão desgastada e atormentada da mulher que deveria ter sido. "Marcos, você não entende. Eles não vão parar até terem o que querem. Eu fiz escolhas erradas, mas não posso perder mais ninguém." A voz da mãe era como um grito de desespero, penetrante e desesperada. "O que você fez, mãe?" Clara sentiu seu estômago revirar, as memórias de infância se desfazendo,
ocultadas por um véu de segredos. Você estava com pessoas perigosas. O que aconteceu com você? Dona Helena levou as mãos ao rosto, as lágrimas brotando novamente. Nara, você não devia estar aqui. Você não pode. Marcos estava agora entre as duas mulheres. A tensão tão palpável que se poderia cortá-la com uma faca. O que você escondeu de nós, mãe? O que mais precisamos saber para entender esse pesadelo que viramos? Eu não sabia que você estava vivo, Clara. A mãe se virou para a filha e algo em seu olhar fez o coração de Clara disparar. Um gesto, uma súplica que ficou pairando entre elas, e os ecos de um passado que Clara nunca imaginou que reais. O vento lá fora parecia fazer reverberar o caos que agora dominava a cozinha. Então um som inesperado, um disparo que cortou o ar como um relâmpago. O rodar da cabeça e o espanto tomaram conta. Clara sentiu seu coração parar. Não, gritou Marcos, mas foi tarde demais. A mãe caiu, um frágil corpo se desmanchando no chão. A sala pareceu mergulhar em silêncio sepulcral. A cena se transformou em um pesadelo aterrorizante. E enquanto as palavras de Dona Helena ecoavam na mente de Clara, "Você sabe do que estou falando", tudo começou a desmoronar. A avó, a mãe, os segredos e as mentiras. O que mais havia por trás dessa história? Segredos enterrados que poderiam revirar o mundo de Clara. O caos a cercava. E mesmo quando todos pareciam parados em choque, Clara sabia que a verdade agora estava mais próxima do que nunca. E estava prestes a destruir tudo. Clara ficou paralisada, o coração acelerado enquanto olhava para sua mãe caída no chão. A cena à sua frente era uma confusão de dor e incredulidade. Dona Helena estava em choque, as mãos tremendo, enquanto Marcos olhava para a mãe, cúmplice do passado ainda não revelado. O silêncio era ensurdecedor, e Clara apenas conseguiu pensar nas perguntas que precisavam ser feitas. Mãe, não! O que aconteceu? Clara caiu de joelhos, tentando tocar a mãe. Mas um desespero paralisante a impediu. Havia sangue, e a fragilidade da vida definhava ali, no chão de sua cozinha, como se o tempo tivesse parado. Com um esforço, Nara tentou levantar a cabeça. Eu nunca quis que você soubesse. A voz dela estava fraca, mas havia um brilho de determinação nos olhos da mãe. Precisamos falar. Marcos avançou, desesperado, mas a avó bloqueou seu caminho. Nara, você precisa se afastar. É perigoso. Perigoso? Perigoso? Você deseja que eu me afaste depois de tudo o que fizemos? Você escondeu a verdade de todos nós? A confrontação era como uma tempestade em erupção. Clara estava perdida entre a dor e a raiva que crescia dentro dela. De que verdade ela está falando? Clara gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. A tensão e o caos disparavam como um relâmpago no céu escuro. Então a mulher que Clara reconhecia como mãe começou a soluçar. Não foi um acidente, Clara. Não, nem mesmo para você. Você precisa entender. Ela se esforçou para falar, mas Clara não queria ouvir. Eles estão atrás de você. Quem? A pergunta escapuliu como um sussurro desesperado. Clara sentiu um frio na espinha. Mas o que Nara disse a seguir era um golpe que faria o chão tremer sob seus pés.
Eu não sou somente sua mãe. O que importa é que você não é quem pensa que é. Você é diferente. O silêncio voltou pesado, como se o ar estivesse carregado de promessas quebradas. O que você quer dizer? Clara sentiu o rosto queimar. Isso não fazia sentido. Não era possível. Você é filha de alguém importante, Clara. O que eu fiz foi para te proteger. Estão atrás de pessoas como você. Não posso perder mais ninguém. Marcos parecia chocado. Isso não pode ser verdade, mãe. Isso é loucura. A incredulidade na voz dele era palpável, mas nos olhos de Clara havia algo mais. Uma chama de esperança misturada a medo. Eu não estou louca, Marcos. Nara lutou para se erguer. Eu fui forçada a ficar longe, para esconder a verdade do passado. Os que nos atormentam, eles sempre souberão. Mas por quê? O que você fez? Clara estava quase implorando. Porque sua vida está em jogo. Você precisa saber. O que eu fiz foi... Um novo barulho cortou suas palavras. Uma batida firmemente repetitiva que veio do lado de fora. Seus olhos se encontraram. Um pedido de silêncio pairou no ar. Clara se moveu instintivamente, o instinto gritando para sair e entender o que estava acontecendo. A avó olhou para ela com um medo que já conhecia, mas não entendeu. Precisamos sair. Agora! Dona Helena exclamou, com a voz falhando na urgência. Mas o que tem na porta? Clara sussurrou, preocupada. Então a porta se abriu com um estrondo, revelando uma figura familiar, mas ao mesmo tempo estranha. Era um homem alto, de olhar penetrante. Precisamos ir, Clara. Eles estão vindo. Seu verdadeiro pai me enviou. As palavras dele eram como um soco no estômago. Meu pai? Clara não sabia o que pensar. Como assim, meu pai? O que está acontecendo? Mas a expressão do homem dizia mais do que suas palavras. Uma conexão estava sendo revelada. E Clara percebeu que cada pedaço do que sempre soube sobre sua vida estava prestes a mudar. Sim, ele está vivo. E você, Clara, é parte disso. Agora, você precisa entender sua verdadeira identidade antes que seja tarde demais. A tensão crescia e Clara sentia suas pernas fraquejarem. O que mais ainda estava por vir? A sala parecia um campo de batalha de emoções não ditas, e cada instante que passou se tornou mais crítico. Enquanto o homem falava, Clara sentiu um misto de esperança e terror. O que eles queriam esconder? Qual era o preço de conhecer a verdade? Clara ficou paralisada, o coração acelerado enquanto olhava para sua mãe caída no chão. A cena à sua frente era uma confusão de dor e incredulidade. Dona Helena estava em choque, as mãos tremendo, enquanto Marcos olhava para a mãe, cúmplice do passado ainda não revelado. O silêncio era ensurdecedor, e Clara apenas conseguiu pensar nas perguntas que precisavam ser feitas. Mãe, não! O que aconteceu? Clara caiu de joelhos, tentando tocar a mãe, mas um desespero paralisante a impediu. Havia sangue e a fragilidade da vida definhava ali, no chão de sua cozinha, como se o tempo tivesse parado. Com um esforço, Nara tentou levantar a cabeça. Clara, eu nunca quis que você soubesse. A voz dela estava fraca, mas havia um brilho de determinação nos olhos da mãe. Precisamos falar,
Marcos avançou, desesperado, mas a avó bloqueou seu caminho. Nara, você precisa se afastar. É perigoso. Perigoso? Perigoso? Você deseja que eu me afaste depois de tudo o que fizemos? Você escondeu a verdade de todos nós. A confrontação era como uma tempestade em erupção. Clara estava perdida entre a dor e a raiva que crescia dentro dela. De que verdade ela está falando? Clara gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. A tensão e o caos disparavam como um relâmpago no céu escuro. Então, a mulher que Clara reconhecia como mãe começou a soluçar. Não foi um acidente, Clara. Não, nem mesmo para você. Você precisa entender. Ela se esforçou para falar, mas Clara não queria ouvir. Eles estão atrás de você. Quem? A pergunta escapuliu como um sussurro desesperado. Clara sentiu um frio na espinha. Mas o que Nara disse a seguir é um golpe que faria o chão tremer sob seus pés. Eu não sou somente sua mãe. O que importa é que você não é quem pensa que é. Você é uma escolhida. Clara ficou sem palavras. Seus olhos se arregalaram. Escolhida? Como assim? O silêncio voltou. Pesado. O que você está dizendo? A mãe respirou fundo, olhando fixamente nos olhos de Clara. Você tem um poder. Algo que eu temia que você herdasse. Eles estão atrás de você, Clara. Precisamos fugir antes que seja tarde. Marcos estava aturdido. Isso não pode ser verdade. Mas Clara sentia uma pequena chama de esperança, misturada a todo aquele medo. Eu não estou louca, Marcos, Nara gritou, com um olhar de desespero. Eu fui forçada a ficar longe, para esconder a verdade do passado. Aqueles que nos atormentam, eles sempre souberão. Mas por quê? O que você fez? Clara estava quase implorando. Porque sua vida está em jogo e você deve entender. A única maneira de ficarmos a salvo é revelando a verdade sobre quem você realmente é. O desejo dela ardia em seus olhos. Mas antes que pudessem digerir tudo isso, um novo barulho cortou suas palavras, vindo do lado de fora. Era um som diferente, algo pesado se arrastando. Todos se viraram na direção da porta, agora com as feições paralisadas entre a expectativa e o terror. A porta estava prestes a ceder sob o peso. Clara sentiu o pânico tomar conta. — O que é isso? Sussurrou, enquanto o som ficava mais alto. Então, no momento que parecia impossivelmente lento, a porta se abriu violentamente. Era um homem, mas não um qualquer. A luz da cozinha iluminou seu rosto e Clara ficou chocada. Era um policial, mas seu olhar era frio, distante. Ele olhou diretamente para Nara e disse: Você novamente achou que poderia escapar? Nara refletiu pânico e ela arfou. Você não pode estar aqui, não agora. A tensão explodiu. Você não tem ideia do que está fazendo, Nara. É hora de você mostrar a verdade. Clara sentiu como se o chão sob seus pés estivesse desmoronando. Mãe, quem é ele? Os olhos dela passavam de Nara para o homem e depois para Marcos, buscando respostas em meio à confusão. Mas o policial não respondeu. Em vez disso, ele se virou e acenou. Você vai se arrepender de ter se metido com isso.
O caçador está perto. A caçada começou. Nara empalideceu, se aproximando de Clara. Você deve escapar. Agora! Clara sentiu uma onda de incredulidade e medo. O que era essa caçada? E quem exatamente era ela? Antes que pudesse pensar mais, Marcos agarrou a mão dela, puxando-a para fora da cozinha, enquanto todo o caos se desdobrava atrás deles. Com o coração aos pulos e a mente girando em confusão, Clara percebeu que essa era apenas a ponta do iceberg. O que mais estava prestes a ser revelado? A verdade se aproximava, e ela não sabia se estava pronta para enfrentá-la. Clara sentiu seu coração disparar, enquanto o homem estranhamente familiar entrou na cozinha. A tensão espessa pairando no ar. Precisamos ir, Clara. Eles estão vindo, ele repetiu, e Clara sentiu um frio na espinha. Quem você é? Ela gritou, enquanto a confusão dominava sua mente. O homem respirou fundo, com um olhar angustiado. Você não tem muito tempo. Seu pai, ele está em perigo. E você também. Meu pai? A palavra parou na garganta dele. Clara como um nó, enquanto o mundo ao seu redor parecia girar. Como ela pôde não saber? Nara, sua mãe, olhou para o homem, a expressão de desespero misturada com incredulidade. O que aconteceu? Aqui, agora, o que você sabe sobre ele? A urgência na voz dela tornava tudo mais real. O homem balançou a cabeça. Não é hora para explicações, Nara. Eles virão atrás de você. Clara, você precisa entender que há mais em você do que imagina. Marcos, que permanecia ao lado de Clara, apareceu, se aproximou, o olhar furioso. Você está falando de um jeito que me deixa mais confuso. O que quer dizer com isso? Que Clara não é normal? Nada disso é normal, o homem gritou, sua voz irrompendo como um trovão. O batido na porta aumentava, como se a pressão interna se amplificasse. Ela é especial. Não a deixem! Mas antes que pudesse terminar, a porta da cozinha explodiu, estilhaçando a madeira em todas as direções. A figura que entrou era imensa, sombras e músculos projetados contra a luz fraca. Clara recuou, sem ar, enquanto Dona Helena gritou: Corra! Mas era tarde demais. O homem colossal se lançou direto em direção a Nara, levando-a ao chão. Você não devia ter voltado. A força dos golpes soou como trovão. Clara queria gritar, mas nada saiu de sua boca. O que está acontecendo? O pânico ressurgiu com uma força avassaladora. O homem que deveria ser seu aliado se tornara um monstro, rasgando a realidade. Em pedaços. Mãe! Mãe! Clara não conseguia processar. O choque percorreu seu corpo, enquanto tudo se desdobrava como um pesadelo. E então, em meio à luta, Nara gritou: Ele não é quem você pensa que é. Ele está aqui para me capturar, Clara! As palavras dela atingiram Clara com a força de uma onda, a revelação como uma facada. O homem que ela achava que estava ali para protegê-las era, na verdade, o verdadeiro perigo. Marcos e Clara trocaram olhares de incredulidade. O que você quer dizer? A confusão era palpável, um turbilhão de emoções que quase a fez desmaiar. Eu errei, Clara, desde o começo.
Nara lutava contra sua prisão. Mas o homem apenas aperta mais forte. Você estava em perigo desde o momento em que veio ao mundo. Eles estão atrás de pessoas como você. E eu não pude proteger você da verdade dele. E então, num movimento ágil, o homem a empurrou para o lado e apontou uma arma. Não! Um dispositivo que Clara nunca tinha visto antes, pulsando com uma luminosidade estranha. Isso é para acabar com você de uma vez por todas, ele disse, e o horror tomou conta de Clara. Não! Elas gritaram em uníssono. Clara, em um impulso desesperado, se lançou à frente. E uma explosão de luz cegante iluminou a cozinha. Clara sentiu seu corpo ser jogado para trás, como se estivesse caindo num abismo sem fim. Luz, som, dor, e então tudo escureceu. Quando Clara acordou, estava sozinha no chão. A cozinha em silêncio absoluto. A escuridão envolvia cada canto, e o medo a congelava. Mãe? Marcos? A solidão irradiava. O que havia acontecido? O homem, Nara, tudo parecia um sonho quebrado. Mas havia algo a mais. Uma sensação de que tudo tinha mudado. Clara se ergueu devagar, tentando entender. Olhou ao redor e percebeu que a cozinha estava desordenada. Mas não havia sinal de luta ou da violência que acabara de presenciar. Como se o tempo tivesse parado. Então ela notou algo no chão, reluzindo. Era um amuleto, uma peça que refletia a luz de uma forma estranha. Ao tocá-lo, uma onda de energia percorreu seu corpo, e uma voz ecoou em sua mente. A verdade está mais perto do que você pensa, Clara. O que você descobrirá a seguir mudará tudo. E com isso, Clara se sentiu mais perdida do que nunca, mas também com uma pontinha de esperança. O que isso significava? A verdade ainda a aguardava, mas a pergunta ficou: quem ela realmente era? E como aquilo mudaria sua vida para sempre? Clara estava em choque, o amuleto ainda pulsando em suas mãos. A cozinha estava envolvida em um silêncio pesado, como se o tempo tivesse parado por um instante. Seus pensamentos giravam em espiral enquanto ela tentava processar o que acabou de acontecer. Mas antes que pudesse entender, uma dor aguda atravessou seu peito. O chão parecia tremer sob seus pés. Então, uma sombra se moveu. Clara girou o olhar e viu a figura do homem que havia entrado. Mas algo estava diferente. Ele não era simplesmente um estranho. Havia uma familiaridade aterrorizante em seu olhar. Ao se aproximar, seus olhos brilharam com uma intensidade mortal. Clara, ele disse, é hora de você saber a verdade. Quem é você? A voz de Clara saiu quase como um sussurro. O medo era palpável, engrenando em suas artérias. Ele hesitou, seu olhar mudando de firmeza para um misto de dor e arrependimento. Eu sou seu pai, Clara. O mundo de Clara desmoronou. O quê? Não, você não pode. Isso não pode ser verdade. Ela estava paralisada. Suas mãos tremiam, junto com o amuleto que carregava. Você me deixou. O homem balançou a cabeça. Uma expressão de intensa tristeza passando por seu rosto. Não foi assim que eu queria, mas não havia escolha. Eles estavam atrás de você e eu precisei te proteger, para que você não se tornasse um alvo. Um alvo de quê? Clara questionou, a confusão se misturando à raiva. E por que minha mãe nunca mencionou isso? A Nara,
Ela fez o que achou necessário para te proteger. A verdade é mais complexa do que você imagina. Ele respirou fundo, encarando Clara como se tentasse encontrar as palavras certas. Sua mãe e eu temos um passado que nos uniu, mas também nos separou. Você é única, Clara. A única que pode mudar tudo. Antes que ela pudesse responder, um som estrondoso irrompeu atrás dela. A porta da cozinha se estourou em pedaços e um grupo de estranhos entrou. Suas feições obscuras e hostis. Clara sentiu a adrenalina subir como um maelstrom dentro de si. Vá, gritou o homem que dizia ser seu pai. Eu cuido deles. O que está acontecendo? O pânico se instalou e a incerteza tomou conta de Clara. Sentindo que tudo ao seu redor bagunçava, ela olhou para a mãe, mas encontrou apenas espaço vazio. Clara, eles vivem de poder. Eles irão atrás de você. E nós não temos muito tempo. Saia! Então, num movimento rápido, um dos estranhos se avançou. Era rápido, um vulto com um dispositivo brilhante estendido em direção a Clara. Como uma fagulha, um clarão de luz a envolveu, e tudo ao redor dela se distorceu. Clara gritou, mas o grito se perdeu na confusão. Nesse momento, quando a luz a cercava, ela sentiu uma onda de energia desconhecida se manifestar em seu interior. A sensação era como uma corrente elétrica. Toda a dor, a confusão e a raiva se transformaram em uma explosão de clareza. Eu não sou apenas Clara. A revelação pulsou dentro dela, enquanto cada sombra de dúvida se dissipava. Mas enquanto tudo se desdobrava, alguém se aproximou por trás dela. Era a figura de Nara, sua mãe, mas algo parecia incorreto. Uma tensão no ar, o silêncio gélido que tomou conta. Você estava me escondendo algo, não é? Clara gritou, virando-se rapidamente. O que você está escondendo de mim? A expressão de Nara se endureceu e Clara sentiu um gelo na espinha. Clara, você não entende. A verdade é mais profunda do que você imagina e pode ferir mais do que você pensa ser capaz de suportar. Antes que qualquer um pudesse protestar, outra explosão estourou frente a eles. O chão tremeu violentamente e Clara viu então uma pesada porta de aço se abrir. Um exército de sombras tinha entrado, revelando que tudo o que conhecia estava prestes a se desfazer. Eles estão aqui. Nara gritou. Corra! Agora! E entre as sombras, uma voz familiar ecoou. Uma que Clara jamais esperaria ouvir. Desista, mãe! A figura de Marcos apareceu no meio da escuridão, seu olhar carregando um peso de traição que Clara nunca pensou que conheceria. Você sabe o que precisa ser feito. Uma onda de choque atravessou o corpo de Clara. O quê? Marcos, não! Suas palavras ficaram presas na garganta, enquanto a realidade ao seu redor se quebrava em fragmentos. E assim, perdida entre os segredos, verdades reveladas e conexões traídas, Clara sentiu seu mundo girar novamente. Quem ela realmente era e ao lado de quem estava. O caos se adensava ao seu redor, e a verdade que a cercava tornaria tudo ainda mais complicado. Clara estava paralisada, o coração acelerado, enquanto olhava para sua mãe caída no chão. A cena à sua frente era uma confusão de dor e incredulidade. Dona Helena estava em choque, as mãos tremendo,
enquanto Marcos olhava para a mãe, cúmplice do passado ainda. Não revelado, o silêncio era ensurdecedor, e Clara apenas conseguiu pensar nas perguntas que precisavam ser feitas. Mãe, não! O que aconteceu? Clara caiu de joelhos, tentando tocar a mãe, mas um desespero paralisante a impediu. Havia sangue, e a fragilidade da vida definhava ali, no chão de sua cozinha, como se o tempo tivesse parado. Com um esforço, Nara tentou levantar a cabeça. Clara, eu nunca quis que você soubesse. A voz dela estava fraca, mas havia um brilho de determinação nos olhos da mãe. Precisamos falar. Marcos avançou, desesperado, mas a avó bloqueou seu caminho. Nara, você precisa se afastar. É perigoso. Perigoso? Perigoso? Você deseja que eu me afaste depois de tudo que fizemos? Você escondeu a verdade de todos nós. A confrontação era como uma tempestade em erupção. Clara estava perdida entre a dor e a raiva que crescia dentro dela. De que verdade ela está falando? Clara gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. A tensão e o caos disparavam como um relâmpago no céu escuro. Então, a mulher que Clara reconhecia como mãe começou a soluçar. Não foi um acidente, Clara. Não, nem mesmo para você. Você precisa entender ela. Ela se esforçou para falar, mas Clara não queria ouvir. Eles estão atrás de você. Quem? A pergunta escapuliu como um sussurro desesperado. Clara sentiu um frio na espinha. Mas o que Nara disse a seguir era um golpe que faria o chão tremer sob seus pés. Eu não sou somente sua mãe. O que importa é que você não é quem pensa que é. Você é uma escolhida. Clara ficou sem palavras. Seus olhos se arregalaram. Escolhida? Como assim? O silêncio voltou, pesado. O que você está dizendo? A mãe respirou fundo, olhando fixamente nos olhos de Clara. Você tem um poder, algo que eu temia que você herdasse. Eles estão atrás de você, Clara. Precisamos fugir antes que seja tarde demais. Marcos estava aturdido. Isso não pode ser verdade, mãe. Isso é loucura. A incredulidade era palpável, mas Clara sentiu uma pequena chama de esperança misturada a todo aquele medo. Eu não estou louca, Marcos, Nara gritou, com um olhar de desespero. Eu fui forçada a ficar longe, para esconder a verdade do passado. Aqueles que nos atormentam. Eles sempre souberão. Mas por quê? O que você fez? Clara estava quase implorando. Porque sua vida está em jogo. E você deve entender. A única maneira de ficarmos a salvo é revelando a verdade sobre quem você realmente é. O desejo dela ardia em seus olhos. Mas antes que pudessem digerir tudo isso, um novo barulho cortou suas palavras, vindo do lado de fora. Era um som diferente, algo pesado se arrastando. Todos se viraram na direção da porta, agora com as feições paralisadas entre a expectativa e o terror. A porta estava prestes a ceder sob o peso. Clara sentiu o pânico tomar conta. O que é isso? Sussurrou, enquanto o som ficava mais alto. Então, num momento que parecia impossivelmente lento,
A porta se abriu violentamente. Era um homem, mas não qualquer. A luz da cozinha iluminou seu rosto e Clara ficou chocada. Era um policial, mas seu olhar era frio, distante. Ele olhou diretamente para Nara e disse: Você novamente achou que poderia escapar? Os olhos de Nara refletiram o pânico e ela arfou. Você não pode estar aqui, não agora! A tensão explodiu. Você não tem ideia do que está fazendo, Nara. É hora de você mostrar a verdade. Clara sentiu como se o chão sob seus pés estivesse desmoronando. Mãe, quem é ele? Os olhos dela passavam de Nara para o homem e depois para Marcos, buscando respostas em meio à confusão. Mas o policial não respondeu. Em vez disso, ele se virou e acenou. Você vai se arrepender de ter se metido com isso. O caçador está perto. A caçada começou. Nara empalideceu, se aproximando de Clara. Você deve escapar. Agora. Clara sentiu uma onda de incredulidade e medo. O que era essa caçada? E quem exatamente era ela? Antes que pudesse pensar mais, Marcos agarrou a mão dela, puxando-a para fora da cozinha, enquanto todo o caos se desdobrava atrás deles. O coração aos pulos e a mente girando em confusão. Clara percebeu que essa era apenas a ponta do iceberg. O que mais estava prestes a ser revelado. A verdade se aproximava e ela não sabia se estava pronta para enfrentá-la. Marcos olhou para a mãe, mas agora sua expressão era uma mistura de raiva e reprovação. O que você realmente escondeu dela, Nara? Sua voz estava carregada de desprezo, como se ele tivesse descoberto uma traição. Meu Deus, Marcos, Nara exclamou. Isso não é o que você pensa. Eu fiz o que precisava fazer para protegê-la. Clara olhou entre os dois, confusa. Como assim? O que mais estava acontecendo? E nesse momento, o policial avançou, seus olhos intensos fixos em Clara. Você precisa saber, Clara. Ele não é quem você pensa que é. O coração de Clara parou. Olhou para Marcos, que estava paralisado, a expressão de incredulidade se desvanecendo em desespero. Isso não faz sentido. Você está mentindo. Não, Clara. Escute. É verdade. O desespero em sua voz era palpável. Eu não sabia. Os olhos de Marcos se preencheram de lágrimas. E então tudo mudou. Clara sentiu um nó no estômago. O que isso significava? As verdades que ela achava que conhecia estavam se transformando em fumaça. O som da porta se estourando atrás deles trouxe um novo medo. Clara, precisamos fugir! Agora! A pressão crescia enquanto a porta da cozinha se abria de repente, revelando mais figuras sombrias. E com isso, Clara soube que, seja o que fosse que estivesse acontecendo, o tempo estava se esgotando. Clara estava paralisada. O mundo girando, enquanto a verdade a envolvia em um turbilhão de emoções. O silêncio na cozinha foi interrompido pelo barulho crescente de passos apressados. Marcos parecia prestes a protestar, mas suas palavras foram cortadas pelo impacto da porta se abrindo novamente. Uma sombra imensa se projetou na entrada, trazendo com ela uma onda de medo. Era um homem alto,
com um olhar profundo e cheio de intenções ocultas. Você não tem a escolha de ignorar isso, Nara. Isto é maior do que você imagina. Ele avançava com um gesto rápido, como se estivesse pronto para atacar. Mas a tensão no ar é palpável. Clara olhou para sua mãe, esperando uma explicação. Mas os olhos de Nara foram atraídos pelo homem. Uma mistura de medo e raiva. Você trouxe as consequências para nós, Nara gritou. E nesse momento, tudo pareceu ecoar na cozinha. Pânico tomou conta de Clara. O que está acontecendo? O que você fez, mãe? O homem se aproximou e Clara notou que seu olhar alternava entre ela e Marcos, como se estivesse calculando algo. Você não é a única com segredos, Clara. Acha mesmo que sabe quem é? A acusação atingiu-a como um golpe. Eu sou quem minha mãe me disse. A tentativa de se afirmar soava vazia. Marcos estava tenso, a incredulidade estampada em seu rosto. O que você está insinuando? Os olhos de Marcos estavam cheios de perguntas e desconfiança. Sou seu pai, Clara, disse o homem, causando um calafrio gelado em seu corpo. Clara se sentiu como se o chão fosse subitamente removido sob seus pés. Eu fui forçado a me esconder. Tentei te proteger, mas a verdade não pode ficar enterrada para sempre. Não, isso não pode ser verdade. Eu não posso acreditar. A mente de Clara estava a mil, a realidade desmoronando ao seu redor. O homem tinha um semblante familiar, mas estava coberto de sombras e mistério. Calma, Clara. Você precisa ouvir. Temos pouco tempo. Eles estão vindo e não pararão até que a verdade esteja nas suas mãos, disse ele, os olhos ardendo com uma urgência desesperada. Quem é eles? A pergunta escapuliu de Clara, a tensão se acumulando em seu peito. Seus verdadeiros inimigos, os que me forçaram a me esconder de você. Eles se alimentam do que você é. Parem! Nara gritou, e sua força preenchia a sala. Parem de fazer isso! Estamos em perigo! Mas antes que a conversa pudesse se desenrolar mais, houve um novo som. E mais uma vez a porta da cozinha foi estourada, fazendo ecos na casa. E ali estava ele, o caçador, um homem de olhos penetrantes que radiava uma ameaça palpável. Ao seu lado, mais figuras surgiram, formando um círculo ameaçador. Essa não era uma simples busca. Eles estavam ali para cumprir uma missão. Acabou, Nara. Você não pode mais esconder o que Clara é. O tempo dela se esgotou. Aquele homem disse, e uma onda de terror percorreu o corpo de Clara. O que exatamente? Ela era, enquanto as palavras flutuavam no ar, uma luz intensa irrompeu de dentro de Clara, como se todo o seu ser estivesse prestes a explodir. O amuleto que ela segurava começou a vibrar, pulsando com uma força desconhecida. O homem, que disse ser seu pai, olhou para ela, e uma expressão de esperança e desespero cruzou seu rosto. Desperte, Clara. Use o que está dentro de você, ele gritou. E nesse instante Clara sentiu como se um poder antigo a atravessasse. Era como um rio de luz se ramificando por seus venas, um chamado que iluminava a escuridão. Eu não sei o que você quer dizer. O que você escolher vai mudar tudo,
O homem respondeu, mas o caçador se adiantou, interrompendo o momento com uma risada sombria. Você não vai escapar, Clara. O que você pensa ser especial é só uma maldição. E agora você vai descobrir o que isso realmente significa. O caos explodiu. Um grito ecoou pela cozinha e Clara viu um movimento rapidíssimo enquanto uma das figuras investia em sua direção. O mundo ao seu redor girava e ela se lançou para longe do perigo. No entanto, a luz a envolvia, crescendo em intensidade ao perceber a necessidade de proteger sua mãe e seu irmão. Clara! Nara gritou, e na fração de segundo seguinte tudo pareceu congelar. Um lampejo de luz ofuscante irrompeu na cozinha e, então, tudo se desfez em um turbilhão de energia e escuridão. Quando tudo finalmente se acalmou, Clara se viu sozinha em uma sala diferente. Não na cozinha de sua avó, mas em um lugar que parecia mesclar realidade e sonho, envolta em uma atmosfera de mistério e magia. E a única coisa que ficou em sua mente era uma pergunta angustiante: o que aconteceu com sua família? E o que de fato ela era? Clara olhou ao redor, sentindo a intensidade do momento se intensificar. A luz do amuleto ainda pulsava em suas mãos, mas agora tudo parecia mais claro. Ela tinha poder, algo ancestral que pulsava dentro dela. Eu não posso permitir que isso termine assim, pensou, enquanto o caos se aproximava. Clara, você precisa despertar. O homem que dizia ser seu pai estava desesperado, mas o sorriso sombrio do caçador a encheu de determinação. Stop! Gritou ela, um grito de não mais se calar. A cozinha, agora coberta por sombras e tensão, se transformou em um campo de batalha. Clara fechou os olhos por um instante, respirou fundo e deixou o poder fluir. Uma onda de luz irrompeu, iluminando todo o espaço. O brilho fez com que todos parassem por um momento, atordoados. Nara, sua mãe, se levantou com um novo vigor. Clara, é isso. Use seu poder. Os avançou, determinado a atingir Clara ali onde estava. Você não pode escapar, Clara, ele gritou. Mas a luz de Clara o interrompeu, explodindo em uma onda que o fez retroceder. Um silêncio pesado tomou conta, e finalmente Clara fez o que tinha que fazer. Com um gesto, concentrando toda a sua força, ela direcionou a luz para o caçador, que gritou antes de desaparecer em meio ao brilho. Um sentimento de alívio a envolveu. Mas precisava fazer mais. Agora, precisamos encontrar sua avó e terminar isso de uma vez por todas, pediu o homem que dizia ser seu pai, o arrependimento em seus olhos se misturando com a esperança. Mas agora era hora de se reunir. Clara correu para onde estava Dona Helena, ecoando alto no coração da casa. A porta estava aberta e Clara sabia que precisavam sair dali. Quando a encontraram, a avó estava em pé, os olhos brilhando como nunca. Clara, você atingiu o que precisava. O poder é seu. Mas e você? O que está acontecendo com você? Clara estava assustada, o sentimento se espremendo dentro dela. Eu sempre estive aqui, querida. A verdade era mais pesada do que imaginei. E agora
Você é a única que pode carregá-la, respondeu Dona Helena, sua voz forte, mas carregada de emoção. Eles se olharam e Clara sentiu a força de sua família, as histórias que as uniam. Precisamos vencer de uma vez por todas, ela declarou, dando um passo à frente. Estava pronta. Então vamos! Gritou Marcos, colocando a mão no ombro de Clara. Todos juntos, eles saíram da casa, um novo entendimento florindo entre eles. A luz do dia os envolveu e a estrada mais uma vez se estendeu à frente, cheia de mistérios e verdades. Naquele momento, Clara sentiu que a jornada estaria longe de acabar. Havia muito mais pela frente, mais respostas para serem descobertas e mais sombras a enfrentar. Os segredos da sua origem, os inimigos em espreita. E a verdade sobre seu poder ainda precisavam ser revelados. Isso a deixava ansiosa, mas também esperançosa. E agora? A avó perguntou, mas Clara apenas sorriu. Vamos descobrir isso juntos. E enquanto caminhavam rumo ao desconhecido, uma nova força os envolvia. O passado, o presente e o futuro se entrelaçavam. A história deles estava apenas começando. E agora, antes de você fechar esta página, eu preciso que você faça algo muito importante. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo, porque sua ajuda faz toda a diferença. Não se esqueça de nonar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final emocionante. E por último, mas não menos importante, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio, e apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de agir agora. Não espere nem mais um segundo.